Bem-vindos ao Instituto Graph7 e vamos continuar com o nosso mini curso de conceitos básicos da linguagem Graph7. Na aula 9, nós vamos dar um exemplo prático de forçagem. Se você tiver alguma dúvida sobre os conceitos de forçagem, volte lá na aula 5 e assiste um pouquinho dela para sanar algumas dúvidas. O objetivo é desenvolver uma rotina principal, no qual essa rotina vai fazer a chamada de duas rotinas, a rotina do motor 1 e a rotina do motor 2. Então hoje nós vamos fazer um exemplo prático do conceito master e slave. Na tabela das variáveis, como entradas digitais, nós vamos ter 4 botões, S0, S1, S4 e S5. Em vermelho está o mapeamento dos bytes do PLC. Saídas, teremos duas saídas digitais, M1 e M2. E memórias, nós teremos 4 memórias, GM1, GM1 init, GM2 e GM2 init. Vou explicar o fluxo do programa para vocês. Na rotina 1, nós temos a forçagem que tem um programa GM1. Esse programa ele tem duas etapas, a etapa 10 e a etapa 20. Tem um botão S4 que ele vai ficar normalmente aberto e normalmente fechado. Então, como ele vai funcionar? Quando eu acionar o botão S4, eu vou fazer a transição da etapa 10 para a etapa 20. Quando eu desacionar o botão S4, ele faz a transição da etapa 20 e volta para a etapa 10. Toda vez que ele estiver na etapa 20, o motor liga. Toda vez que estiver na etapa 10, o motor desliga. Na rotina 2, a gente vai ter mais ou menos o mesmo sistema. Eu tenho uma etapa 1 e uma etapa 2. Etapa 1, desliga o motor. Etapa 2, liga o motor. Ao acionar o botão S5, faz a transição da etapa 1 para a etapa 2, liga o motor. Ao desacionar o botão S5, faz a transição da etapa 2 para a etapa 1 e desliga o motor. Na rotina principal, nós temos a chamada da forçagem. Então, vamos relembrar alguns conceitos. Toda vez que eu tenho o nome do programa e entre chaves o init, significa que esse programa vai ser habilitado e ele vai para a etapa inicial. Toda vez que eu tenho o nome do programa e abre chave, fecha chave em vazio, sem nenhuma informação entre as chaves, significa que esse programa vai ser desabilitado, ele não roda. Então, qual é a estrutura? Nós temos aqui uma etapa 30. Nessa etapa 30, eu vou desabilitar tanto o programa da rotina 1 quanto o programa da rotina 2. O programa da rotina 1 estou chamando de GM1 e o programa da rotina 2 de GM2. Ao acionar o botão S0, eu vou habilitar a etapa 31. Habilitando essa etapa, eu mando o programa da rotina 1 para a etapa inicial e desabilito o programa da etapa 2. Ao desacionar o botão S0, eu volto para a etapa 30, que é a etapa inicial. Ao acionar o botão S1, eu vou habilitar a etapa 32. Colocando o programa GM2 da rotina 2 na etapa inicial e desabilitando o programa GM1, que é da etapa 1. Ao desacionar o botão S1, volta para a etapa 30, que é a etapa inicial. Uma vez explicado o que nós pretendemos fazer com o nosso planejamento, nós vamos começar a fazer a programação no TIA Portal. Vamos abrir o software.
Vou criar um programa em Create New Project. O nome desse programa vai ser Forçagem. Vou colocar um comentário aqui. Aula 9. Instituto Graph7. Create. Vamos clicar em Project View. Adicionar um PLC, Add New Device, Controller, Simatic S7300, CPU, CPU 314C 2PNDP, é a CPU que nós temos. E vou adicionar essa CPU. Vou clicar duas vezes na imagem da CPU. General. O nome do PLC eu vou deixar PLC mesmo. A rede Profinet. O IP vou permanecer com 192.168.0.1. E o mapeamento das IOs, no Input Addresses, eu vou deixar 136 ao byte 138 e no Output do 136 ao 137. Clico na árvore na CPU, Online, Simulation, Start, para carregar o PLC Sim. Vou clicar em Start Search. Ele vai procurar a nossa CPU virtual, né? Uma vez que o Type PGPC esteja configurado com a rede Profinet e Internet, e PGPC Interface com PLC Sim. E aí eu posso dar um download, carregar minha configuração na CPU. Clico em Load. 0 errors, 0 warnings e por enquanto está tudo certo. Agora eu posso vir em Program Blocks e vou adicionar um bloco. Add New Block. Vou adicionar o bloco da rotina 1. Vai ser um FB. A linguagem vai ser o Graph7, que é a linguagem Graph, e clico em OK. Vou adicionar um outro bloco, também FB, o nome desse bloco rotina 2, a linguagem também é Graph, e OK. E vou adicionar o terceiro bloco, que será o principal, também FB, também linguagem Graph, e OK. Agora na nossa árvore nós temos o OB1, o bloco principal, rotina 1 e rotina 2. Em PLC Tags, eu vou clicar em Default Tag Table e vou adicionar aqui o meu mapeamento das IOs.
Vou colocar aqui um botão chamado S0, do tipo bool, e o endereço é o i136.0, conforme o nosso planejamento que já foi apresentado. S1, que vai ser o 136.1, o S4, que será o 136.4, o S5, que será o 136.5, motor 1, que é uma saída, Q 136.0, motor 2, Q 136.1, I de input, Q de quit. E agora vamos adicionar as nossas memórias. G, M1, abre e fecha chaves, que vai ser o M 0.0, G, M1, init, fecha chaves, que vai ser o M 0.1, G, M2, abre e fecha chaves, que vai ser o M02, e o G, M2, init, que vai ser o M0.3. Uma vez configurado aqui o nosso PLC Tags, que é o mapeamento das IOs, entradas, saídas e memórias virtuais, nós podemos já começar a estruturar a nossa programação. Vou começar pela rotina 1. Então, na estrutura do nosso programa, na rotina 1, eu terei duas etapas. Então, já tenho aqui a etapa 1, vou adicionar a etapa 2 e um retorno dessa etapa para a etapa 1. A minha etapa 1 chama 10 e a minha etapa 2 chama 20. A transição será S4NA, S4NF. Bem, agora nós vamos inserir as instruções. Na etapa 10, o qualificador reset na variável motor 1. O que vai acontecer? Quando a etapa 10 for ativada, o motor 1 será desligado. Na transição, em contato normalmente aberto do botão S4. Na etapa 20, um qualificador N do motor 1. O que acontecerá? Quando a etapa 20 for ativada, o motor 1 liga, ele é setado. Esse set permanece até a etapa 20 estar ativada. Quando a etapa 20 for desativada, o motor 1 desliga. Aqui na transição da etapa 20, um contato normalmente fechado do S4. E nós temos aí a programação da rotina 1. Agora nós vamos fazer a programação da rotina 2. Na rotina 2, nós também temos dois steps, que é o step 1, que é a etapa 1, a etapa 2, S5NA, S5NF. Vamos colocar as instruções.
um qualificador reset para o motor 2. Um contato normal aberto do botão S5. Um qualificador N do motor 2. E um contato normal fechado do botão S5. Da mesma forma, quando a etapa 1 estiver ativada, o motor 2 será desligado. Quando acionar o botão S5, a etapa 2 será ativada, o motor 2 será ligado até a etapa 2 estiver ativada. Quando a etapa 2 estiver desativada, através do acionamento do botão S5, a transição ela volta para a etapa 1, desligando o motor. Aqui nós precisamos colocar um feedback para a etapa 1. E agora nós vamos fazer a programação da rotina principal. Então, na rotina principal, nós vamos colocar duas transições, duas etapas, com dois feedbacks para a etapa 1. Essa etapa vai chamar 30, essa aqui 31 e essa aqui 32. Essa transição vai ser o S0NA e essa S0NF. Essa transição S1NA e essa transição S1NF. Vamos fazer as programações. Aqui eu vou setar. Eu vou colocar um set com N no qualificador para permanecer até a etapa estiver ativada. Que vai ser o GM10, né? Com o abre e fecha chaves sem informação, em vazio. E um qualificador N do GM2. Né? Dessa forma, toda vez que a etapa 30 estiver ativada, no início da programação, os dois subprogramas vão estar desativados. Ok? E aí eu vou colocar aqui duas transições. A transição de um contato normal aberto do S0 e um contato normal aberto do S1. Aqui na rotina 1, tá? Quando eu habilitar a rotina 1, eu quero que aconteça duas coisas. Vou colocar um qualificador N. Eu quero que o programa da rotina 1 vá para a etapa inicial e fique preparado para ser executado. E ao mesmo tempo, é esperado que o programa da rotina 2 esteja desabilitado. Então a gente faz aí um intertravamento via software. Nessa transição, um contato normalmente fechado do S0. E na etapa 32, nós vamos fazer a lógica contrária. Um qualificador N. Tá. Na rotina 2, o que eu espero? Que o programa da rotina 2 vá para a etapa inicial e fique preparado para ser executado. Tá. E eu coloco um qualificador N, no qual
o programa da rotina 1 fique desabilitado. Dessa forma, o que nós temos? Quando eu acionar o S0, eu vou habilitar o programa 1 e desabilitar o programa 2. Quando eu desacionar o S0, eu volto para a etapa 30, que é a inicial, no qual eu posso selecionar programa 1 através do S0 ou programa 2 através do S1. Quando eu acionar o S1, eu habilito o programa da rotina 2 e desabilito o programa da rotina 1. Tá? Quando eu desaciono o S1, eu volto para a etapa 30 e novamente eu tenho a possibilidade de seleção do programa. Tá? Então o nosso programa vai funcionar da seguinte forma. Toda vez que eu aciono o S0, tá, eu possibilito a execução do programa 1. E toda vez que eu acionar o S1, eu possibilito a execução do programa 2. Ok? Vamos inserir as instruções no programa principal. Na etapa 30, nós vamos colocar um qualificador N do G M1 em vazio e um qualificador N do G M2 em vazio. Quando essa etapa estiver ativa, tanto o programa 1 quanto o programa 2 estarão desabilitados. Vamos colocar aqui uma transição de um contato normal aberto do S0 e um contato normal fechado do S0. Um contato normal aberto do S1 e um contato normal fechado do S1. Quando eu acionar o S0, eu habilito a etapa 1. Quando eu desacionar o S0, eu volto para a etapa inicial, 30. Quando eu acionar o S1, eu habilito a etapa 32. Quando eu desacionar o S1, eu volto para a etapa inicial, 30. Agora vamos colocar as instruções na etapa 31. Qualificador N do G M1 init para habilitar o programa 1 e um qualificador N do G M2 em vazio para desabilitar o programa M2. Então, quando o programa M1, que é a rotina 1, estiver sendo executada, o programa GM2 da rotina 2 não poderá ser executado porque estará desabilitado. E na etapa 32, um qualificador N GM2 init e um qualificador N GM1 em vazio. Quando o programa da rotina 2 estiver habilitado para ser executado, o programa da rotina 1, o GM1, estará desabilitado, não possibilitando os dois programas sendo executado ao mesmo tempo. Agora nós vamos no programa main OB1 e vamos fazer a chamada das FBs dentro do OB1. Primeiro o programa principal, ele cria uma DB instance toda vez que eu faço esse carregamento. A rotina 1 cria uma outra DB instance e a rotina 2 que cria mais uma DB instance. Agora vamos fazer a configuração da forçagem. No bloco do Graph7 eu tenho dois terminais importantes. Um chama off sequence, off underline SQ, e um init sequence, init underline SQ. O que significa esses dois terminais? O off ele desabilita o bloco, desabilitando assim a FB com as instruções do Graph7. O init ele habilita o bloco e coloca o programa na etapa inicial.
Então o off ele representa o nome do programa, abre e fecha chaves em vazio, sem nenhuma informação dentro. O init representa o nome do programa, entre as duas chaves, o init. Então como que nós vamos configurar? Na rotina 1, no off, nós vamos colocar o G M1 e no init o G M1 init. Na rotina 2, no off, o G M1 e no init o G M2 init e nesse daqui é o G M2 correção. Uma vez configurado, nós já podemos fazer o download, Vamos carregar aí o PLC Sim. Vamos clicar aqui em CPU para dar download de software e hardware. E vamos dar o download. Colocar para monitorar a ação online. Vamos colocar o main para monitorar online. A rotina 2 para monitorar online. A rotina 1, monitorando ela online. E o principal, monitorando online. Quando eu não tenho nem o S0 nem o S1 habilitado, o programa fica parado aqui na etapa 30. Se eu apertar o S4, esse daqui é o bloco que representa as saídas. Então as saídas, o 0 é o motor 1 e o 1 é o motor 2. Se eu acionar o 4, o motor 1 deveria ligar, ele não liga. Se eu acionar o 5, o motor 2 deveria ligar, ele também não liga. Por quê? Os dois programas estão desabilitados. Eu tenho que apertar o S0. Ao apertar o S0, eu estou habilitando o programa M1 para ser executado. Então, se eu acionar agora o S4, olha lá, o motor 1 liga, que está aqui no QB136.0. Se eu acionar o S5, não vai acontecer nada, porque esse programa está desabilitado. Eu tenho que desacionar o botão da rotina 1, acionar o S1 para habilitar a rotina 2 e acionar o S5. Agora eu consigo manusear o motor 2. Vamos verificar isso no main. Como que funciona? Então toda vez que eu tenho S1 e S0 desacionados, o programa vai ficar na etapa 30 lá no programa principal. E ele vai habilitar o off sequence da rotina 1, desabilitando esse bloco, e o off sequence da rotina 2, desabilitando os dois blocos. Se eu acionar o S0, o que vai acontecer? Ele vai habilitar o GM1 init, que é o init sequence, vai desabilitar o off sequence. Então ele habilitou a rotina 1. E a rotina 2, eu continuo com o GM2 em vazio habilitado, o off sequence. Então dessa forma eu só consigo executar a rotina 1. Se eu desacionar o S0 e acionar o S1, eu faço uma inversão. Eu habilito o init sequence, o GM2 init, desabilitando o off sequence, habilitando então o bloco da rotina 2, a rotina 2 pode ser executada. E da mesma forma, eu habilito o GM1, Esse GM1 vai no off sequence, que ele desabilita a rotina 1. Então eu faço um intertravamento com lógica. Se eu colocar para fazer a monitoração no meu programa principal, quando eu desaciono o S1 e S0, ele fica na etapa 30. Quando eu aciono o S0, ele vai para a etapa 31, possibilitando a execução do programa da rotina 1.
Quando eu desaciono o S0, ele volta para a etapa 30. Quando eu aciono o S1, ele vem para a etapa 32, possibilitando a execução da rotina 2. Quando eu desaciono o S1, ele volta para a etapa 30. Ok? Muito obrigado por acompanhar esse nosso mini curso de conceitos básicos da linguagem Graph7. Posteriormente nós vamos fazer novas videoaulas, novos mini cursos, né? Espero que possa ter ajudado vocês com alguma informação e qualquer dúvida, acesse o site institutograph7.com, tá? Acesse lá o menu para entrar em contato conosco e mande suas dúvidas que, na medida do possível, nós vamos responder. Ok? Um abraço e até a próxima.